Oi, pessoal, chegamos em mais um assunto na mesa. Nessa temporada, a gente fala sobre transformação pela inovação. E hoje vamos falar sobre como a inovação tecnológica está redesenhando carreiras e organizações. Tudo bem, Melissa? Tudo bem, Carol? Bom, imagina um cenário em que humanos e robôs trabalham juntos em fábricas e que a inteligência artificial está presente em atividades diárias. Bom, e para conversar com a gente sobre tudo isso, a gente recebe Marco Aurélio Rodrigues. Tudo bem, Marco? Tudo bom, Carol? Tudo bom, Melissa? Tudo bom, Marco Aurélio? O Marco Aurélio, ele é doutor em administração pelo UFRJ e professor do programa de pós-graduação em economia criativa, estratégia e inovação da ESPM. E Marco vai trazer muita coisa boa pra gente, hein? Só que no nosso papo em off, ele já trouxe um monte de informação legal. Sim. Com a chegada da inteligência artificial, muda não só a nossa relação com o estudo, com a pesquisa, mas obviamente com o mercado de trabalho, né? Então, como é que tu entende que a inteligência artificial está mudando o cenário da força de trabalho no nosso país? Eu acho que, para a gente explorar essa pergunta, é interessante a gente pensar em duas premissas. Eu diria que a primeira é quase um fundamento, eu acho que é difícil questioná-la, que é o que puder ser automatizado, será. Então, quanto mais processual for a tarefa, quanto mais baseada em protocolos mais rígidos, quanto menor o espaço para improviso, maior a probabilidade daquilo ser automatizado. Então, para começar a responder, é importante a gente ter isso em mente. O que puder ser automatizado, será. A segunda premissa, eu acho que ela é tão importante quanto, mas ela é mais relativa. Ela depende mais do contexto, que é o seguinte, para você ser substituído por uma máquina, a máquina não tem que ser perfeita no que você faz, tem que ser boa o suficiente. Então, existe uma diferença grande entre fazer exatamente de maneira perfeita e fazer de uma forma boa o suficiente. E é esse detalhe de só precisa ser bom o suficiente que relativiza um pouco essa discussão. Seremos todos substituídos ou em que velocidade seremos todos substituídos? Porque pressupõe-se que setores mais regulados, setores cuja contribuição à sociedade são mais críticas ou representam um risco maior ao bem-estar físico, emocional das pessoas. Nesses setores, digamos assim, o bom e o suficiente tende a ser um padrão mais elevado, mais rigoroso, enquanto, obviamente, né, aquelas atividades aplicadas em contextos menos críticos, menos sensíveis, certamente terão um bom o suficiente, mais tolerante, digamos assim. Nessa temporada a gente já falou sobre essa presença da IA na educação, né, Melissa, na saúde, e com todos os profissionais que a gente conversou e com especialistas, veio o ponto de que a inteligência artificial não é necessariamente só para a entrega final. Né? A Melissa sempre pontua bastante isso nas nossas conversas. É parte do processo e pode ser uma ferramenta para a construção desse projeto, né? E que não precisa necessariamente ser o início com a orientação, o caminho feito por ela e o entrega final, né? Ela pode ter um equilíbrio, né, de troca, enfim, e acredito que o profissional, reconhecendo melhor esses recursos, essa insegurança desse primeiro momento, né, como toda inovação, aquele primeiro momento já, meu Deus, vou perder meu emprego, né, mas dessa compreensão de que pode ser um processo, né, acredito que pode ser mais confortável e mais tranquilizador também para o trabalhador. Sim, eu acho que é por isso até que eu fiz aquela a ressalva inicial de que é provável que aqueles trabalhos mais dependentes de processos muito protocolares, muito rigorosos, muito engessados, sejam mais suscetíveis à substituição. Mas, realmente, todas aquelas operações, né, todas aquelas atividades que dependem de um certo grau de artesania, de adaptabilidade, de ajuste ao longo do processo, ainda serão favorecidas, né, por uma cocriação, por assim dizer. E é um assunto meio espinhoso, porque a gente vai entrar numa discussão se a gente confia em Big Techs ou não confia em Big Techs, mas fazendo um parêntese rápido, né? Se você para pensar, é exatamente essa imagem que as Big Techs tentam passar para nós no que se refere a esses sistemas de AI generativo. Por exemplo,
pode ser coincidência ou pode ser proposital que o assistente baseado em IA generativa da Microsoft chama-se Copilot. O que é um copiloto? Senão alguém que está te acompanhando ao longo de um processo, ao invés de te substituir. Da mesma forma, pode ser coincidência ou pode ser deliberado. Se você parar para pensar, o competidor da Alphabet, a empresa que controla o Google, chama-se Gemini. Então, de novo, não é alguém que vai te substituir, é um gêmeo seu que vai estar ao seu lado. Essa sugestão já está vindo do próprio mercado. Já está vindo do próprio mercado. E aí, de novo, a gente pode até discutir isso, não sei se é o nosso escopo, mas se a gente confia ou não no discurso das Big Techs, porque Uma isso é boa um discurso reflexão. transmitido por elas. Não é? Mas, independente dessa discussão, na minha opinião, pelo que eu observo, realmente, naquelas atividades onde você ainda precisa de um olhar crítico, até para fazer ajustes finos ao longo do processo, esses sistemas tendem, de fato, a assumir, digamos assim, um posto de copiloto. A tecnologia base de todos esses sistemas de IA generativa é a arquitetura Transformer, que é o T do GPT. Gente, ela foi criada em 2017. É muito recente. É muito recente, pelo Google. A primeira versão do Chat GPT que veio a público, salvo engano, é de 2022. Estamos em 2025 e qualquer um que tem uma conta Google consegue produzir um vídeo sintético de 8 segundos, fotorrealista. Estamos falando aí, se você considera o nascimento não, né? A chegada do GPT no mercado e o lançamento do Google Veo 3, que é esse modelo dedicado à produção de vídeos, a gente tem 36 meses de intervalo, se nós formos otimistas. A velocidade está sendo muito rápida, mas, ao mesmo tempo, você começa a ver aqui e ali alguns sinais de que talvez, ainda que a progressão permaneça ocorrendo, o ritmo dessa progressão pode ser que esteja desacelerando. Você começa a ver alguns sinais. Por exemplo, há pouco tempo atrás foi publicado um white paper, uma espécie de artigo aberto da Apple, questionando a capacidade desses modelos de raciocinarem. E você vê outros sinais, porque, claro, né, a visão da Apple é enviesada, mas o GPT-5 acabou de sair, não sei se vocês já tiveram oportunidade de experimentar. E eu já tive acesso a alguns comparativos, algumas matérias, né, falando, olha, realmente houve uma melhora, mas não foi o mesmo salto de performance que você observou do 4 para o 3, que foi, de fato, um negócio expressivo, não é? E porque talvez, né, essa tecnologia base que dá origem a esses sistemas pode estar começando a enfrentar alguns gargalos. E se esses gargalos não forem resolvidos, o grau de substituição da mão de obra humana também tende a ser mais lento, né? Pegando esse teu gancho sobre a velocidade, né, da substituição e também da evolução da tecnologia, eu queria te perguntar o seguinte, né, com a adoção dessas ferramentas, especialmente, né, de IA, numa velocidade cada vez maior dentro das empresas, dentro das instituições, quais as habilidades, na sua visão, que vão ser essenciais para os profissionais, não do futuro, mas já a partir de agora, dos próximos meses e dos próximos anos? Eu diria que, fundamentalmente, a gente está saindo de um paradigma onde o importante é você saber quais são as palavras-chave para um paradigma que você tem que saber quais são as perguntas-chave. Porque tem aquela frase que eu adoro, né? Estava até comentando, não sei ao certo qual autor, que é algo assim, computadores são estúpidos, eles só sabem dar respostas. E eu acho essa frase incrível. Eu já achava há algum tempo, mas na nossa realidade atual, me parece que ela é absurdamente atual, não é contemporânea. Porque você pode perguntar qualquer coisa para esses modelos de linguagem. E eles têm, digamos assim, um viés pró-resposta. Eles tanto é verdade que eles alucinam. Ou seja, embora avanços tenham sido feitos nessa área, ou seja, a frequência com a qual eles alucinam tenha caído ao longo do tempo, o simples fato deles alucinarem já sugere que eles têm esse viés, eles precisam responder. Não existe zero, não existe porta fechada. É difícil, não é? As empresas que desenvolvem esses softwares, eles colocam o que eles chamam de guardrails, né? Que
são uma espécie de barreiras, né? Olha, esse tipo de assunto você não pode explorar, esse tipo de resposta você não pode dar. Mas, normalmente, em casos onde não são colocadas essas barreiras, o mais comum é você ver esse esforço para ele responder a qualquer custo e, como resultado disso, por vezes, eles alucinam. E exatamente em função dessa característica, né, de alucinar, além de você ter que saber fazer perguntas-chave, você vai ter que também ter um repertório para que, além de permitir que você saiba o que deve ser questionado, você ter alguma base para avaliar a qualidade da resposta que foi feita, que foi fornecida para você. Porque, por exemplo, eu estava contando, né, eu sou professor, sou pesquisador, então, volta e meia a gente está escrevendo, e pesquisador é que nem fã de banda, gente, eu não sei se vocês têm noção, né? Porque fã de banda tem, eu gosto da banda tal, e pesquisador gosta do autor tal. Então, eu estava escrevendo lá o meu artigo, eu falei, eu vou usar a referência do autor tal, mas deixa eu ver se tem um trabalho mais recente dele. O que eu faria normalmente? Eu iria numa base que tem um indexador de artigos e procuraria lá o nome do autor, veja se tem algum autor, alguma publicação mais nova desse pesquisador. Mas, certa vez, eu falei assim, vou arriscar. E aí, fiz a mesma operação, só que no ChatGPT. Para minha surpresa, ele falou, olha, temos artigos mais recentes desse autor, sim, tem artigo A, B e C, super novo, acabou de sair do forno. Eu todo bobão, né? Falei, que legal, cara, vamos ler esses artigos. Detalhe, Carol, com o nome dos artigos no mesmo estilo do nome dos artigos anteriores desse mesmo autor. E eu todo empolgado, falei, me passa o link para eu baixar esses artigos. Passou o link. Sabe o que acontece quando você clica no link? Está quebrado. O artigo não existe. Agora, poderia ter ocorrido um desfecho diferente, ou seja, o modelo, a AI, poderia ter me passado já uma citação direta de um artigo que não existe. Se eu não tenho um repertório, se eu não tenho essa bagagem de pesquisador... Esse senso de pesquisa, né, de identificar a veracidade, de ficar atento. E veja, esse olhar crítico sobre a qualidade da resposta que foi dada, no meu exemplo, diz respeito à bagagem que eu acumulei como pesquisador. Mas o mesmíssimo raciocínio poderia ser transplantado para um advogado, para um médico, para um arquiteto. Nesse caso, a profissão é irrelevante, não, o problema é o mesmo. Então, na verdade, talvez não sejam nem novas habilidades, seja uma atenção redobrada a habilidades que nós já temos, que é a interpretação, conhecimento social, estar atualizado, ter o senso crítico que a gente recebe muitas vezes na educação básica, né? Talvez seja um momento de mais atenção e crítica do que necessariamente novas habilidades técnicas, talvez? Sim, porque, em parte, melhor dizendo, porque, sob certo aspecto, uma das coisas que destacam esses sistemas é uma interface muito fácil de ser manejada, porque, em tese, basta você escrever ou basta você falar, dependendo da capacidade do modelo, que são interfaces muito naturais para a maior parte de nós. Então, sob esse aspecto, de fato, dispensa certas competências técnicas que seriam necessárias na ausência desses sistemas. Por outro lado, eu volto a lembrar que talvez a gente esteja saindo de um paradigma onde o que importa são as palavras-chave para um paradigma onde o que importa são as perguntas-chave. Porque para você fazer a pergunta certa, a pergunta que deve ser feita... Não é tão simples, né? Você precisa de um conhecimento técnico. Sim. Então, por exemplo, eu estava vendo outro dia o prompt necessário para você produzir um vídeo de 8 segundos utilizando o View 3 do Google. Uma pessoa sem conhecimento técnico pode fazer um prompt muito curto, muito objetivo. Né? Quero um vídeo de um elefante rosa voando. E provavelmente vai sair um vídeo de um elefante rosa voando. Mas vários aspectos serão... Não muito parecido com o que estava na sua mente, né? Mas vai acontecer. Porque, digamos, os elementos centrais que eu espero que estejam contidos estarão lá. Mas há uma série de variáveis que serão decididas pelo modelo, porque eu não defini elas no meu prompt. E eu não defini elas no meu prompt porque eu não tenho competências que um diretor de cinema teria, que um fotógrafo teria, que um roteirista teria.
Então, nesse aspecto, as competências técnicas talvez sejam tão importantes quanto sempre foram, quiçá mais importantes, porque você pode sair de um paradigma onde você é responsável por fazer alguma coisa para um paradigma onde você vai delegar, dirigir alguém no ato de fazer. E para essa pessoa fazer exatamente o que você espera que ela faça, você precisa dar um comando muito preciso, muito técnico. Marco, e como é que a curadoria humana, nesse cenário, ela pode se tornar uma competência profissional diante dos conteúdos produzidos por algoritmos, né? Como é que esse ser humano, esse toque humano vai fazer diferença? Na realidade, eu diria que essa discussão da curadoria, ela está relacionada com uma outra questão tão importante quanto, que é uma espécie de crise de confiança, que já se observava no mundo anterior à disseminação enfim, inteligência artificial generativa, mas à medida que esses sistemas se disseminam e se aperfeiçoam, a sensação que eu tenho, a leitura que eu tenho é que essa crise de confiança tende a se intensificar. Então, a necessidade de você conseguir rastrear a origem de qualquer resposta, e por resposta eu estou englobando várias saídas que esses sistemas podem fornecer, desde vídeos até textos, até relatórios, mas há uma necessidade de você rastrear quais são as origens que deram subsídios a uma resposta de um sistema desses, serão importantíssimos. Do contrário, essa questão da crise de confiança, que já existia, tende a se intensificar. Talvez os sistemas de reconhecimento tenham que evoluir junto com as tecnologias, né? O papo tá bom. A gente ainda tem muita coisa para refletir sobre inteligência artificial e mercado de trabalho. Fica aí que a gente já volta no próximo bloco, tem bem mais. Voltamos ao assunto na mesa com Marco Aurélio Rodrigues, especialista em transformação digital e economia criativa. Falando agora, Marco, de setores de alta complexidade tecnológica, como setores de mobilidade urbana, né? Como é que essas novas tecnologias elas estão exigindo novas competências e promovendo requalificação profissional? No que se refere à mobilidade urbana, a AI pode contribuir, pelo menos em duas grandes áreas, não é? A primeira grande área seria projeções de rotas mais eficientes para deslocamento, seja de mercadorias, seja de pessoas, sincronizando vários veículos conectados a uma rede unificada, não é? Rede essa que estaria sendo monitorada por uma AI central, né? Então, se você tem uma AI central, hipoteticamente, observando dezenas, centenas, quiçá milhares, provavelmente milhares de veículos numa cidade, é como se você tivesse, digamos assim, um motorista só pilotando milhares de carros ao mesmo tempo, sabendo exatamente para onde cada um desses carros deve se deslocar em determinado período de tempo. Esse conhecimento, aliado à capacidade computacional desses sistemas, né, permitem ajustes em tempo real na rota de cada um desses veículos, em tese, gerando um deslocamento mais eficiente no que se refere a consumo energético, mais eficiente no que se refere à preservação ambiental e também, importante, não dá para a gente esquecer, a economia de tempo. Ou seja, seria possível, portanto, você ter ganhos em todas essas esferas no que se refere à mobilidade, sobretudo mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, isso também pode dar margem a novos problemas que a maior parte de nós não está muito habituado, não faz parte do nosso dia a dia e, sinceramente, graças a Deus. Né? Como, por exemplo, novas modalidades de terrorismo. Então, você pode ter um agente malicioso que consegue, digamos, bloquear uma cidade inteira, provocando engarrafamentos artificiais. Imagina o prejuízo que isso não geraria, né, para uma grande cidade. Ou seja, ninguém consegue se locomover nem para os serviços mais essenciais, por exemplo, hospitais ou algo do tipo, porque justamente alguém conseguiu se apoderar daquele sistema que tem um controle central da mobilidade urbana e sendo mal intencionado,
lançou mão desse poder para congelar aquela cidade, né? Fazer uma espécie de refém por meio do trânsito. A gente pode dizer, então, que a gente vai precisar de novos profissionais com habilidades de controle e vigilância Sim, para, segurança. para questões de mobilidade urbana nas cidades. A gente está muito acostumado a ver a imagem do controlador de voo, né? Talvez a gente tenha que ter novos controladores para esses novos serviços que a gente vai ver agora em terra, né? Não só no ar. Sim, se a gente admite aquela hipótese, né, da AI não substituir o elemento humano, ou seja, ela atuar como um copiloto, citando a Microsoft, nesse caso você precisaria de profissionais capazes de garantir que aquele, abre aspas, colega sintético, aquele colega artificial está fazendo um bom trabalho ao governar milhares de carros em tempo real. Nesse cenário, a gente está pressupondo também que você vai ter a AI aplicada nos próprios veículos, para eles serem capazes de serem autônomos. O que também já acontece em certa medida em algumas praças. Então, não me parece que seja uma realidade muito distinta do que a gente tem hoje, assim, mesmo no Brasil. E olhando para todo esse cenário, seja ele próximo ou o que ainda é mais projetação, né, mais para frente, as empresas precisam começar já a repensar os seus processos de qualificação dos seus funcionários, né? Sejam os que já estão agora começando esse primeiro contato com a inteligência artificial e também projetando situações, né, novos cenários como esse que tu trouxe agora, da questão da mobilidade urbana. Sim, sim, eu acredito nisso também, eu vejo sinais de que a gente está caminhando para essa realidade. E isso pode ser também percebido quando você presta atenção no discurso de alguns CEOs de empresas que estão por trás do desenvolvimento dessas tecnologias. Evidentemente, eu não estou sugerindo aqui que o que eles dizem é necessariamente o que vai ocorrer, até porque, por vezes, eles falam coisas justamente para disfarçar as intenções reais das empresas deles, e faz parte do jogo. Mas, dito isso, por exemplo, Mark Zuckerberg, o fundador e atual CEO da Meta, ele, por inúmeras vezes, em várias entrevistas diferentes, ele deixou evidente o motivo pelo qual a Meta é um dos maiores investidores no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, né, a base de sistemas de AI generativo. E o motivo, nas palavras dele, é que ele quer facilitar a vida de produtores de conteúdo, que são responsáveis, em grande medida, né, pela popularidade de mídias sociais como o Instagram, para que esses produtores de conteúdo sejam capazes de treinar agentes que seriam, em resumo, duplicatas deles mesmos, para que, enquanto essas cópias sintéticas, essas duplicatas, interajam com os seguidores, aqueles produtores de conteúdo tenham mais tempo para produzir conteúdo. Ou, no limite, vice-versa. A versão sintética produz o conteúdo, enquanto a versão natural interage com os seguidores. Por que esse preâmbulo todo, Carol? Porque, para mim, isso é um sinal de que uma das principais competências que nós teremos que ter no futuro, como profissionais, é a capacidade de criar, gerenciar e liderar esses agentes. Porque o Zuckerberg propôs isso como uma solução para produtores de conteúdo em mídias sociais. Bom, primeira provocação que eu faço, né? Como é que é? O Andy Warhol disse, né, que no futuro todos teriam 15 segundos de fama ou algo parecido com isso. Isso. Né? Eu diria o seguinte, né, no futuro todos seremos produtores de conteúdo em mídias sociais. Então, se você assume isso como premissa, por conseguinte, todos nós teremos que lidar com as nossas duplicatas fornecidas pela Meta. Mas, independente disso, eu acredito que essa noção de agentes, de duplicatas nossas treinadas, ela não vai ficar restrita a mídias sociais, ela vai permear vários verticais, vários setores. Então, arquitetos trabalharão com agentes, jornalistas trabalharão com agentes. Então, cada profissional humano terá que ter fundamentalmente a capacidade de liderar esse time de agentes, para que, em conjunto, de forma colaborativa, ou seja, um grupo formado por alguns seres humanos e talvez centenas de máquinas, você consiga alcançar um resultado. Mas esses seres humanos terão que ter essa competência de gerenciar
esse time de agentes. Isso, para mim, é muito claro. E, Marco, para encerrar aqui essa conversa, né, em relação às parcerias entre empresas e universidades, né, como é que é possível a gente fomentar a inovação e desenvolver programas de treinamento em IA pensando nesses dois braços? Vejo o AI como uma tecnologia que é particularmente sinérgica com essa relação entre mercado e academia. Porque justamente por ela poder automatizar certos processos, ela pode eliminar certas barreiras e, nesse sentido, facilitar a integração entre essas duas áreas, digamos assim. Então, eventualmente, digamos, você tem, viajando um pouco aqui, né, digamos, você tem uma grande empresa de arquitetura que está com um problema, está com um desafio, e ao invés de tentar resolver aquilo internamente, ela faz um concurso para que estudantes proponham soluções para aquele problema. No mundo onde você tem AI, o número de estudantes capazes de propor soluções será significantemente maior do que no mundo onde você não tem AI. Porque nesse mundo onde você tem AI, talvez certas ferramentas que não estariam disponíveis para esses estudantes ou serão disponibilizadas pela própria AI ou serão substituídas pela própria AI. De certa forma, democratizando a capacidade daqueles estudantes contribuírem com o problema daquela empresa. Então, resumindo, eu acho que essa sinergia entre empresa e entre mercado e academia, ela sempre foi muito importante e eu acredito que ela sempre foi muito benéfica para ambos os lados. Dito isso, acho que a AI torna isso ainda mais potente. Nosso papo tá ótimo, teríamos tantas coisas, a gente tá só no começo dessa relação, né, Marco? Então, sim. A gente ainda teria muito que refletir, mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Puxa, eu tava curtindo. Ah, que bom. Venha mais vezes. Muito obrigada, viu, pela participação. Foi um prazer, Carol, um prazer, Melissa, muito obrigado. A gente encerra por hoje, mas continua com a gente, que a gente ainda tem muita coisa nessa temporada, né, Melissa? Exatamente. E você pode ver esse e outros episódios do Assunto na Mesa no canal Futura e também no Globoplay. Até a próxima. Até lá.